Voltando. Então, dando continuidade à última aula, a gente falou sobre os extenders, né? Agora a gente vai falar sobre model, né? Camada model, onde a gente vai justamente começar a falar um pouco sobre essa questão dos migrações relacionadas ao banco de dados, tá? Então, o que são os modelos, os models, né? Eles são responsáveis por definir a estrutura dos dados, né? Então, é fazer esse link com o banco de dados, né? Para poder fazer essa organização. Toda vez que eu vou trabalhar na camada model, né, eu vou ter que arrumar meu model baseado nas minhas estruturas, se vão ser Sheffield, tem de cada campo, como a gente estuda em SQL, tá? Então, tem um campo, né, para cada situação, campo tipo texto, um campo tipo numérico, um campo tipo float, um decimal e assim vai, tá? Então, se vocês derem uma olhada lá no documento do GitHub, né, e tem todo um exemplo detalhado para cada um que eu coloquei, né? E também falando sobre as relações. Então, seguindo o exemplo, tá? A gente, para mexer na nossa camada model, começar a fazer a questão do models, a gente tem um arquivo dentro do nosso projeto chamado models, tá? Então, a gente vai criar, né? Justamente começar a criar esse modelo. Seguindo o plano de aula que a gente tem feito em sala, né? Eu vou criar um modelo chamado empresa, tá? E é bom você botar uma referência para saber o que é modelo, tá? Porque daqui a pouco vai aparecer o form. Então eu vou chamar de empresa.model. E aí eu vou chamar a classe dos meus modelos, tá? Que é models.model. Então nessa informação do banco, eu só quero guardar o nome da empresa, tá? Então eu vou guardar o nome da empresa e ela é do tipo, né, Sheffield. Sheffield. E o tamanho de caracteres que a gente vai usar aqui é até 100. Tá? Se eu salvar, tá, dessa maneira, e eu quiser depois ver isso na aplicação admin, ela vai aparecer como objeto um, objeto 2, objeto 3. E aí eu posso personalizar essa saída para recuperar o nome. Em vez de trazer objeto, traz o nome de cada empresa. Mas para isso a gente tem que definir, tá? Uma saída tipo texto do próprio documento self, né? Onde eu quero que ele me retorne, tá? Que eu quero que ele me retorne algo dele mesmo, que seria o nome, né? Então aí vai sair a palavra objeto e vai me trazer a palavra nome quando eu trabalhei com a aplicação admin que a gente vai ver hoje, tá? Então, com isso, eu tenho a minha classe empresa pronta, tá? Então, tá pronta a minha classe empresa. É, eu posso criar, por exemplo, também, vamos imaginar que eu queira criar uma classe, que dessa empresa é uma empresa de programação, onde eu tenho uma classe chamada linguagem, né? Model. Vamos seguir um padrão, ficar bonitinho. Ó. E ela também chama a classe model.models, cuidado com os maiúsculos e minúsculos, tá? E ela também vou ter que, dentro dela, eu vou trazer só o nome das linguagens que a gente está desenvolvendo, tá? Então, vai ser Sheffield e eu vou colocar aqui também sempre. Se eu quiser recuperar esse valor dentro da minha aplicação, eu quero que ela me traga o nome da minha linguagem, né? Então, mesma situação, ó, return. Cuidado também na indexação, né? Então, eu tenho aqui a self, tipo nome. E vamos imaginar que eu tenho também um banco, né? Que é dentro desse banco, que é a classe desenvolvedores, tá? Model, onde também vai ser da classe models.model. E aí ele tem o nome do desenvolvedor, tá? E aí eu quero a linguagem que ele vai trabalhar. E aí, como a linguagem ela já tem o cadastrado, eu posso trazer a chave estrangeira daquela linguagem de lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer models, ponto, e aí eu vou encontrar um cara chamado forKey, e eu vou dizer a tabela que eu quero, a classe que eu vou trazer. Eu quero trazer da classe linguagem models, tá? Caso eu tenha que apague essa informação, ela tem que apagar nas duas classes. Então, tem que dizer para ele que no modelo de a deletar, tá? Existem vários submodelos, tem que ser do tipo cascade. Se eu apaguei lá, apago aqui também, tá?
E eu também, se eu quisesse, né, eu poderia é, também pensar de outra maneira, né? Poderia também pensar, tipo assim, esse programador, ele não trabalha só numa linguagem, ele trabalha ah, com várias linguagens, né? Então eu poderia, por exemplo, comentando essa aqui, passando em vez de ser só com uma linguagem, ele trabalha com muitas linguagens. E aí eu poderia ter um outro modelo, né, de relacionamento, que é o many-to-many field, tá vendo? E aí eu trago a linguagem que eu quero trabalhar, models, né? Não, só a linguagem, tipo, só o nome da linguagem. Models. Então, o que que isso me implica, tá? Eu tenho ali uma escolha, eu poderia de repente escolher também, em vez de criar uma outra classe projeto, como a gente tem feito em sala, e dentro da classe projeto, por exemplo, um desenvolvedor pode trabalhar com vários projetos, né? E aí poderia ser um many-to-many, tá? Então eu posso usar um dos dois só para explicar a questão dos relacionamentos, tá? Eu vou manter o padrão, tirar isso aqui, mas só para explicando elas funcionais, tá? Então depois que as minhas classes elas estão prontas, né? Eu vou salvar. Como o meu banco já está configurado, eu estou trabalhando com SQLite, né? Como a gente viu lá no settings, eu consigo ver aqui, ó, que eu estou trabalhando com SQLite, né? Essa é a conexão com o banco, tá? E ali o modo é a conexão com as tabelas, tá? Que eu vou marcar justamente a classe de modelo. Para mim dar continuidade disso, para ela poder existir, tá? Eu preciso justamente fazer as migrações, tá? Então como é que eu vou fazer? Aqui na minha linha de comando, lembrando que eu tenho que estar dentro da minha pasta onde está o meu manager, ó, e meu projeto tem que estar carregado com o meu script, tá? Eu vou dar um Python manage make migrations. Eu quero que ele verifique se existe classes é, já construídas, né? Ele vai pegar essas classes, ele vai criar os modelos para linkar com a base, né? Ele iniciou um arquivo 001 inicial.py, onde tem esses modelos, e para mim criar essas classes, desculpa, eu tenho que dar o migrate. Lembrando que lá no início ainda tinha aquelas aplicações que iam ser carregadas, e agora ele vai fazer todas de uma vez só. Ó. Então ele carregou todas que estavam faltando, se a gente perceber que as nossas estão aqui no meio, tá? Então o importante é a gente poder é, verificar se todos os códigos estão direitinhos, estão todos carregados, né? Dentro dessa construção. Então, a partir de agora, com essas classes carregadas, eu posso explorar uma coisa muito interessante que tem no Django, que é a aplicação admin, tá? Essa aplicação admin, ela está bem aqui em cima, e ela é carregada aqui pela URL, né, barra admin, e eu posso fazer um controle desses meus bancos. Primeiro, vamos ver ela funcional, e aí depois nós cadastramos os nossos bancos, tá? Então, para mim fazer aqui, eu vou dar, para mim entrar nela, eu preciso de um usuário. Então, eu vou ter que dar Python manage.py create super user, tá vendo? Eu vou criar um usuário aqui chamado Tadeu. Vou criar um endereço de e-mail, tá? Fictício, só para ambiente de estudo. Um password. O próprio Django, ele tem um sistema também de como se fosse uma GPO de segurança, tá? Se botar uma senha muito fácil, ele vai reclamar. Ó, só estou fazendo para ambiente de estudo, diz que eu quero aceitar essa senha fácil, tá criado. Agora vamos rodar nossa aplicação, a gente testar se está tudo funcionando. Run server. Vamos entrar na aplicação e aqui já está com o nosso template que a gente estudou na aula passada. Vou carregar minha aplicação admin. Tadeu, não foi isso que eu construí? Tadeu, deixa eu só ver se 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Esse é o ambiente que eles têm. Então, o que que a gente tem aqui, né? A gente tem as nossas bases, que a gente construiu já os usuários e os grupos, mas as nossas bases não estão aparecendo aqui. Opa, desculpa, deixa eu abrir o navegador aqui e compartilhar. Uhum.
Cadê? Só um minuto. Hum, cadê o botão? Aqui. Vou quebrar o compartilhamento e para toda a tela. Então, aproveitando aqui, ó, que a gente está falando na parte do projeto, aqui lá no meu GitHub, do treinamento Django, tem aqui o modelo, ó. Então, modelos e migrações que a gente está falando. E como eu disse para vocês, aqui está uma explicação, já fiz aqui uma otimização disso. Coloquei explicações de todos os campos, ó, todos os campos para vocês poderem ir com exemplos, tá? Ó, cada campo. E bem aqui, aproveitando, já estou falando do admin.py, ó, para me registrar esse campo. Aqui já é um detalhe de personalização, tá? Mas só isso aqui, ó, eu já consigo ver meu campo aqui, ó. Só essa primeira base aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Justamente isso aqui, ó. Eu vou registrar esse meu banco lá, tá? Então, para registrar esse meu banco, o que eu preciso, tá? Eu preciso ir no meu admin.py, eu preciso chamar o modelo, vou importar o meu modelo, que no caso eu vou trazer meu modelo empresa, o meu modelo linguagem e o meu modelo desenvolvedor, tá? Então, eu vou dar um admin.site.register, eu vou fazer um de cada vez até, empresa, vou aproveitar cadastrar meus outros, vou fazer assim, como se fosse um de cada bonitinho, linguagem, e o último, desenvolvedor. Vou salvar, tá? Só isso aqui já é o suficiente. Vou verificar lá no meu admin, com isso para vocês aqui, ó. Vou refazer aqui, ó. Carreguei, só vim aqui, barra admin, boto a minha senha, que eu cadastrei para o usuário, e ele vai carregar as aplicações. Então, como agora eu tenho a minha base e as que eu registrei, ó, eu já posso fazer até um monitoramento por aqui se está tudo funcionando, né? Então, os nossos modelos foram criados, só então para nós ratificar, nossos modelos foram criados. Os modelos criados, tá? A gente pode migrá-los, né? Fazer o make migration, depois o migrate, testar no admin, né? Para ver se está tudo ok, do jeito como a gente queria, registra eles, né? Para a gente depois passar para a próxima etapa, que é começar a preparar o formulário, depois já viu e colocar isso no HTML para poder fazer as criações de dados, né? As inserções de dados. Então, essa é uma aula de models, tá? Depois eu vou preparar uma aula só de filtros e consultas, né? Para que você possa fazer o seu pequeno projeto. Até a próxima.